Olá, sejam bem-vindas. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Estão me ouvindo? Fernanda? Está me ouvindo, Fernanda? Ainda estão conectando, né?
Vocês estão me ouvindo, gente? Aham, Ah, beleza. Estão me vendo também, né? Com a minha carinha feia. sim. Não assusta muito, não. Deixa eu dizer, vamos aguardar. Será que vem muita gente? Eu tô, bom, Paloma tá aqui, Amanda, beleza. Já tem umas 4 pessoas ali, né? Vamos ver aqui quem mais. Guilherme tá chegando. Pronto, tá beleza. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode, assim, na hora que eu estiver explicando o assunto, que a gente desligue o microfone, né, para não ter nenhum ruído. Na hora que vocês precisarem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vocês então podem ligar o microfone e fala, né? Uhum. Gente, eu queria no primeiro momento assim perguntar para vocês. Eu queria perguntar para vocês se vocês conseguiram ver os vídeos que eu gravei, as videoaulas sobre filosofia clássica. Alguém aí conseguiu ver? Eu consegui. Ah, beleza. Eu não sei se todo mundo viu, né? Mas assim, gente, vocês sabem que eu vou dizer a verdade para vocês, é uma coisa que a gente ainda está aprendendo a lidar, a gente ainda está aprendendo a entrar em contato, né? Não é uma coisa que eu fazia desde antes, né? Talvez vocês aí que são mais jovens tenham um contato mais com essa questão de áudio e vídeo. Eu não tinha tanto. Eu só usava isso para ver vídeo no YouTube e tal, essas coisas. Então, assim, a gente passa por algumas dificuldades de adaptação. Eu vou dizer para vocês, não acredito que essas coisas vão terminar por agora, viu? Não acredito. Eu até gostaria que terminasse, né? Porque o próprio trabalho da gente fica meio prejudicado. Eu gosto mais da situação presencial do que essa coisa de gravar vídeo. Às vezes o áudio não sai bom, às vezes você fala, a palavra não sai tão clara, enfim. Ainda bem que tem esse mecanismo aqui que a gente ainda consegue se falar. Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, assim, Não. Tá travando. tá travando? Ah, não. Pra mim tá. Né? Então, olha só. Mas está conseguindo me ouvir, Amanda? Tô. Aham, tô. Beleza. Então, ó, é, eu queria saber assim de vocês. Vocês conseguiram compreender ali a ideia dos pré-socráticos? Se vocês quiserem que eu dou mais uma reforçada, eu faço isso, entendeu? Para a gente não entrar, por exemplo, na filosofia clássica sem vocês entenderem o que aconteceu lá, né? Então, assim, eu vou dar mais uma reforçada aqui. Nossa aula é uma aula, né, gente? Mas a gente pode ir como a gente retomou agora essa possibilidade de falar com vocês, eu acho muito importante essa retomada de poder falar com vocês. Eu não estava tendo acesso nem a vocês, nem o segundo ano, nem o terceiro ano. Agora parece que, graças a Deus, a gente vai ter essa oportunidade. Porque às vezes, está chegando aqui, a gente vai ter acesso e aí eu vou fazer uma retomada aqui. Vocês querem, gente, que eu faça uma retomada lá do período pré-socrático ou não? Tá, beleza, eu Eu não lembro mais nada. não lembro mais Eu nada. também não. Então tá. A partir de agora eu vou fazer uma retomada e aí a gente vai entrar, por exemplo, no assunto da filosofia clássica, porque não adianta muito vocês entenderem, vocês observarem, por exemplo, os pré-socráticos, é o seguinte, nós já, inclusive, já até falei isso. Nós tínhamos parado ali naquele momento em que a gente estudou sobre o conhecimento, nós vimos sobre o conhecimento, estabelecemos para vocês fazerem algumas apresentações, não deu certo, né? E aí não deu certo mesmo, porque depois aconteceu a pandemia. É o seguinte, a filosofia, ela começa, como é que ela começa? Qual é o papel dela? Que fique bem claro para a gente. O papel da filosofia é separar o mito, o conhecimento mitológico,
o conhecimento de senso comum, aquele conhecimento pessoal das pessoas, da tradição, do conhecimento investigativo, aquele conhecimento que levam as pessoas a compreender por que as coisas funcionam, como é que funciona, né? Quais são os processos, quais são as situações que acontecem quando acontece um fenômeno da natureza, por exemplo, a chuva, né? Lá na mitologia, a mitologia tem uma explicação para isso, era uma explicação simbólica. Na filosofia, não, ele vai atrás da causa para entender o efeito. Então, a filosofia ela nasce de alguns pré-requisitos, inclusive de investigação, de análise, de busca da compreensão das coisas. E isso vai acontecer por volta do século VI a.C. É um cara chamado Tales de Mileto, que vivia na cidade de Mileto, né? Ele acaba começando, ele é o que começa a investigar os fenômenos da natureza para tentar identificar uma coisa que ele teria como o princípio que gerou tudo. Você está entendendo? Ora, se na nossa concepção cristã hoje, né, nós temos um princípio que gerou tudo, a gente pode dizer assim, por exemplo, se a gente pegar na concepção cristã, quem gerou tudo foi Deus. Mas se você pegar na concepção científica, você vai ter um elemento, né? Alguma coisa que ajudou a gerar tudo, a matéria. Matéria e antimatéria, né? A ciência vai estudar essas coisas. Mas a filosofia não. A filosofia, ela vai, no seu início, ela vai tentar se afastar do mito para identificar as coisas sem simbologia, sem mecanismo de símbolo. Vocês estão entendendo até aí? Conseguiram entender? Sim. Sim. Beleza. Então, na verdade, é assim. É quase como se alguém contasse uma historinha para a gente compreender algumas coisas. Só que aí vem um adulto, uma outra pessoa, ou a gente mesmo, na hora que a gente fica na fase que a gente já pode compreender as coisas, então aí vem alguém e conta a verdade para a gente. Foi basicamente dessa maneira que aconteceu. Mito, filosofia se inicia dessa maneira, e aí você tem os pré-socráticos. Eles não são considerados pré-socráticos porque eles são antes de Sócrates, não. Muitos deles, inclusive, viveram no mesmo período. Tá? Muitos deles viveram no mesmo período. Eles são chamados de pré-socráticos porque eles são os primeiros a investigar a natureza. Eles são chamados de cosmológicos, são chamados de físicos, são chamados de elementares, todos esses pensadores que foram investigadores dos eventos da natureza. Tá certo? Eles foram investigadores. Então, eles são os primeiros a investigar os elementos da natureza. Tales de Mileto achava que as coisas tinham começado a partir da água. Por quê? Porque ele, então, ele viaja para o Egito e ele vê ali, depois que o rio Nilo, depois das cheias, vê brotar todas aquelas sementes. Né? A água é como se desse a vida. E uma planta, às vezes, não sobrevive sem água, né? Nós não sobrevivemos sem água. Temos algum problema se a gente passar sem água. Uma vez que, nos dias de hoje, até o carro precisa de água, né? Então, assim, tudo ali, tudo na visão dele, claro, ele não sabia do carro, né, gente? Estou falando isso do carro estou falando só para ilustrar, para a gente entender hoje. Então, o que acontece? A água, para ele, era o elemento principal que tinha gerado tudo. Essa era a visão dele. Tá? Aí depois aparece um outro que diz, não, o elemento que gerou tudo foi o ar. Né? E aí ele dá uma explicação daquilo, por que o ar teria gerado tudo. Né? Aí um outro vem e diz, não, quem gerou tudo foi o Apeiron, que ele deu um nome, né? É como se fosse uma força superior. Que tinha gerado tudo, que tinha criado tudo. Aí vem o outro e fala, não, quem gera tudo é o fogo, porque o fogo desgasta tudo, o fogo transforma tudo e faz tudo se modificar. Né? E aí cada um desses pensadores, né, você tem, por exemplo, Tales de Mileto, Heráclito de Efésio, né?
Depois você tem Anaximandro de Mileto também. Depois você tem Anaximenes de Mileto. E aí você tem Tales, né? E você tem outros pensadores. Você tem pensadores como Pitágoras, que vai dizer que o número, né, é que deu origem a tudo, porque tudo parte do um, sai ali do, né, uma vez que os gregos não tinham acesso ainda ao zero, né, que o zero é uma coisa que vem depois. Então, assim, é a partir desta visão desses primeiros pensadores gregos que a gente tem ali o afastamento da mitologia, porque o homem agora começa a dar explicação usando a razão, né? Eles vão usar a razão para identificar as coisas. Por mais que eles não tivessem chegado em uma verdade plena, de uma verdade absoluta, concreta, né? Fazer, não, esse aqui conseguiu a verdade, mas eles conseguiram chegar em verdades fragmentárias. E quando você junta uma verdade com a outra, sim, aí beleza, aí funciona, tá? Por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, um dos pensadores dessa época, junta os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, e diz, olha, tudo foi gerado desses 4 elementos aqui. Até porque tudo retorna a eles em um dado momento. Tudo se desfaz, né? Tudo se destrói para depois recomeçar. Então, esses pensadores, eles vão descobrindo, né? E depois você tem, por exemplo, o próprio Parmênides, né, que é um dos pensadores que vai gerar, sabe o quê? Uma coisa chamada ontologia. Eu já expliquei isso na sala de aula de vocês, ou na sala de vocês, ou talvez até em outra sala, porque o terceiro ano também estuda esse assunto, né? O terceiro ano é uma abrangência de todos os assuntos, mas o assunto de vocês, do primeiro ano, é basicamente esse, né? E aí, observe, nesse período você tem discussões como o movimento e o imobilismo. E o movimento é pautado na teoria de Heráclito, e Heráclito diz que tudo se movimenta, tudo se muda. A única coisa permanente é a mudança, né, na visão de Heráclito, que é um dos pré-socráticos, né? E Heráclito é uma das figuras muito respeitada dentro da filosofia até hoje por muitos pensadores. Depois você tem Parmênides que diz o seguinte, não, tudo é o ser. Esse ser aí que ele tá trazendo é o ser aquilo que dá origem às coisas, na visão dele, né? Por exemplo, nós seríamos o ser e o não ser. É aquilo que ele disse, né? O ser é e o não ser não é. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que existe no universo um ser, a possibilidade de um ser que é e um ser que não é. Como assim? O ser que é aquele que permanece, é aquele que não sofre mudanças. E o ser que não é aquele que sofre mudança, que se transforma, que muda o tempo todo, que muitas vezes até se destrói, né? Ao longo do tempo. E aí você tem as grandes teorias que vão ajudar ao pensamento grego a se desenvolver, né? Esses aí vão criar a base para depois, mais tarde, a gente ter, por exemplo, o período dos sofistas e o período de Sócrates, né? Que é um outro período já. Por que é um outro período? Porque o objeto de investigação desse período de Sócrates passa a ser outra coisa, que não a ideia do cosmos, a ideia da natureza, a ideia dos elementos da natureza. O objeto da pesquisa, da investigação, passa a ser o ser humano, né? Mas ainda voltando na questão dos pré-socráticos, tem uma coisa muito importante a lembrar, é que os pré-socráticos, eles vão investigar, e aquilo que eles têm como investigação é chamado de cosmologia, que é a organização do cosmos e o estudo. Cosmo é organização, logia é estudo. Então, é um estudo organizado, né? Do cosmos. É um estudo organizado. É como se
A partir de agora, a gente deixa a simbologia mitológica de lado e a gente passa a ter um instrumento de investigação. É um instrumento de investigação. Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, de que todas as ciências que nós criamos, todas as ciências que nós criamos, que temos, geografia, história, matemática, né? Todas, a própria física, ela começa aí, porque ela vira um instrumento, todo esse início desses pensadores vira um instrumento para mais tarde a própria ciência se fazer. Porque o que a ciência vai estudar? Os 4 elementos: terra, fogo, água e ar, né? A primeira base que eles vão começar a estudar é justamente isso, né? Aí nós vamos ter o estudo da física, da química, né? Da biologia, né? E tudo isso vai ser o que nós temos hoje como ciência, né? Essa ciência que nós estudamos nas escolas e nas universidades, tá certo? Em relação aos pré-socráticos, eles são como se fosse o alicerce, tá? Outra coisa interessante, enquanto a mitologia começa com os poetas, a filosofia, né? O pensamento científico, o pensamento filosófico começa com os filósofos. É bom a gente não confundir poeta com filósofo. Os poetas foram Homero e Hesíodo, né? Eles são pensadores. Esses livros que vocês estão vendo aqui atrás, eu vou pedir licença para vocês só para me dirigir aqui a um livro que é basicamente isso, né? Esses livros aqui, ó, eu acho que eu já falei na sala de aula. Esses livros aqui, ó, são livros, vou botar de cabeça para baixo. São livros que tratam justamente disso, né? Do período mitológico. Esse aqui trata da ideia dos deuses e do universo. Eu já falei isso para vocês lá na sala de aula. E esse aqui trata justamente quando o Hesíodo, né, escreve sobre a mitologia. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos uma explicação natural, simbólica, envolvida em simbolismo, mas os pré-socráticos eles vão afastar-se disso. E o que fez com que isso acontecesse? É justamente o contato com outras culturas, né? A criação de moedas, o próprio regime político que se estabelece e passa a se estabelecer na Atenas daquele momento, né? O comércio, né? O comércio ajuda a mudar isso, né? A negociação entre outros povos, a própria escrita, né? Que os gregos, em um dado momento, eles tiveram a escrita, depois não tiveram mais, aí depois resgataram a escrita. Eles tinham 2 tipos de escrita nesse período, que era a linear e a não linear, né? Então, aconteceu muitas mudanças. É basicamente quase como se a gente deixasse de ser criança, adolescência e começasse a entrar na fase adulta, que a gente passa a entender as coisas e não fica só recebendo. A gente começa a entender e investigar e querer saber, né? Muitas vezes mais consciente, né, do nosso papel. E aí, gente, dentro do conhecimento da filosofia, o que acontece com a filosofia é o seguinte, é que da filosofia pré-socrática, nós vamos ter a filosofia socrática, que é chamada também de filosofia clássica. Que essa filosofia clássica envolve os sofistas, envolve Sócrates, envolve Platão e Aristóteles. Tá dentro desses parâmetros aí. O que acontece com essa outra filosofia? Ela é chamada de uma filosofia physis, né? Da física ou da física. Então, aqui nós temos, por exemplo, inclusive no livro de vocês, na página 244, nós temos lá Física e Antropos. O que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer? Vale a gente, então, recordar, né, que essa Física foi aquela que rompeu com a mitologia. Rompeu no sentido de não deixar mais que aquelas ideias fossem, vamos dizer assim, aquelas que comandavam a sociedade. A gente passa a ter um tipo de pensamento racional.
A razão é usada para investigação e análise dos fatos, né? E isso faz com que, dentro dessa investigação, Sócrates apareça e os sofistas também apareçam, né? É aí, quando aparecem os sofistas e Sócrates, aí aparece o Anthropos. Porque o que é o Anthropos? É a investigação do ser humano. É a investigação do ser humano. Quando se passa a investigar os humanos, né? No sentido, o ser humano deixa de ser, passa a ser o objeto, né, da investigação, e essa investigação ela passa a ser direcionada para o ser humano e não mais para o cosmos, para a natureza, para as coisas, né? É interessante que a gente perceba que isso vai marcar a história da meu filho dando pitaco aqui, falando ali fora. Vai falar. Ele é super incutido com as coisas gregas, né? Porque ouve muito. Então, aí o que que acontece? Nós temos, por exemplo, a filosofia antropológica. É aquela que é direcionada para o ser humano, tá? Aquela que é direcionada para o ser humano. Porque o que que Sócrates vai fazer? Uma investigação, e os sofistas também, eles vão fazer essa nova visão de uma sociedade, inclusive até porque o regime da sociedade modifica. A sociedade se modifica, né? A sociedade se modifica. Porque politicamente eles vão se modificar, né? Eles vão sair daquele regime dominador, né? E passa a ser aristocrata, e se acreditava que quem governava era escolhido pelos deuses para governar, que tinha uma linhagem de sangue ligada a um desses deuses. Então, todos os povos de lá desse período vão se colocar assim, ó, eu sou parente de tal Deus, eu sou devoto de tal Deus, para se colocar numa posição de governante. Com o período da democracia, que é o que vai acontecer, né, no século IV, século V e IV antes de Cristo, isso vai também se desdobrar para o processo político, para a cultura, para a arquitetura, né, para muitas vezes a forma de escrever, a literatura. Tudo isso vai ser colocado justamente nesse momento, tá certo? Gente, eu estou falando tá muito difícil, eu estou falando muito rápido. Vocês querem perguntar alguma coisa? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá ouvindo, né? Vocês viram as caras e bocas que eu falei aqui, que eu fiz aqui, é por causa que meu filho estava descendo ali na escada e ele, toda vez que a gente está falando dessa questão de gregos, de história, ele quer se meter, quer se envolver, e eu já estava pedindo para ele ir para lá, viu, gente? A única interferência foi essa. Mas aí, observe, esse período antropológico é um período que vai deixar para trás, vai começar a deixar para trás um pouco até da filosofia da física, né? Essa filosofia física da matéria, né? Aí você tem uma filosofia, no primeiro momento você tem uma filosofia que investiga a matéria, e essa outra filosofia do Anthropos vai ser a filosofia que vai investigar as questões, ou vai criar parâmetros, nomos, né? Nomos são convenções. As pessoas vão entrar em consenso em alguma ideia. Eles não vão receber como se fosse uma ideia assim, olha, isso aqui é a verdade, pronto, acabou. Não, eles vão investigar, eles vão entrar em consenso, eles vão fazer uma convenção para identificar as coisas. E aí, os sofistas, eles eram pensadores que eles não tinham uma ideia sistematizada. É como se fossem professores, né? Eles eram professores de retórica. A retórica é um conhecimento, aquele tipo de pessoa que chega, fala, que divulga um conhecimento, mas dentro da retórica, eles ensinavam como as pessoas convencerem as outras, convencer a qualquer custo. Eles não estavam muito preocupados com a verdade, eles estavam preocupados em
demonstrar conhecimento e dominar o outro com conhecimento. Persuadir, né? Eu até falei... não foi no assunto de vocês, não. Foi em outro. Eles usavam uma coisa chamada persuasão. E quem são esses pensadores sofistas, né? Eles, inclusive, nem foram chamados de filósofos, tá? Havia uma separação na Grécia entre os filósofos e os sofistas. Os sofistas estavam mais preocupados em ensinar muito conhecimento, um conhecimento, assim, vamos dizer assim, mais conteúdo do que você saber interpretar, do que você ser livre, ser autônomo para pensar, né? Eles ensinavam os jovens daquela época que queriam se tornar políticos, porque dentro da democracia agora, qualquer pessoa poderia se tornar uma figura importante no Estado grego, no Estado ateniense, aliás. E eles, então, se tornaram essas figuras que cobrava pelo que eles ensinavam, né? Eles cobravam. Naquele período que ninguém cobrava, não havia cobrança, né? Eles já cobravam, os pais já pagavam caro para colocar os filhos para estudar com eles, para eles ensinarem. Outra coisa também, eles eram estrangeiros, tá? Geralmente não era de Atenas, eram estrangeiros que, quando mudou o regime político, eles viram, então, a possibilidade de ganhar ali algum prestígio e ganhar dinheiro naquele regime novo que entrou, tá certo? Eles não acreditavam, por exemplo, que a verdade fosse encontrada. Para eles, a verdade era relativa, tá? E aí eles são os primeiros relativistas, né? Os primeiros pensadores relativistas. O que é a relatividade? O relativo é aquilo que depende do seu olhar, do olhar do observador, e não depende de uma verdade universal, de uma verdade absoluta, porque para eles não existe essa verdade absoluta. Então, esses pensadores relativistas, eles são os primeiros a dizer, olha, as pessoas não são capazes de adquirir uma verdade universal, né? Todas as verdades, elas dependem do olhar do indivíduo. É aí onde eles colocam a filosofia para o ser humano. Porque quando eles falam isso, eles estão dando uma conotação direcionada para o ser humano. Qual é o objeto agora da identificação da filosofia? Ô, professor, Diga. travou. Oi? Ixi. E agora? Tá me vendo? Tá conseguindo me ver? Aqui tá não. Travou. Travou aí Pra para mim tá você? normal também. Para vocês também? Deixa eu olhar aqui, né? Pra mim tá normal. Nossa internet tá Agora funcionando. voltou. Pra mim também é normal. Beleza, então. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A filosofia antropocêntrica é direcionada para o ser humano. As investigações agora são todas baseadas no ser humano. Aqui a gente já pode dizer que vai começar também até um trabalho ético, psicológico, porque agora o ser humano vai se direcionar para quê? Para as questões éticas, para as mudanças na sociedade, as mudanças políticas, né? Que já existia política, mas a mudança do indivíduo alcançar sua própria autonomia, liberdade. Quando esses pensadores dizem que existe uma verdade relativa, eu vou dizer uma coisa para vocês, eles não estão errados. Eles não estão errados. É claro que também existem as verdades que estão muito acima de nossa cabeça e de nossa compreensão. O problema todo das verdades universais é porque elas estão acima da nossa compreensão, né? Então, assim, a gente precisa adquirir conhecimento, predisposição para entendê-las. Por exemplo, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, que poderia ser uma verdade universal, mas que, de certa forma, na prática não é, né? O amor. O amor é uma coisa que deveria ser bom para todo mundo, né? Se a humanidade vivesse, sentisse o amor, a gente teria menos violência, menos agressividade, menos gente explorando os outros, né? Menos gente causando guerra. O problema todo é que
a compreensão do amor é uma coisa que precisa ser todo dia trabalhada. Como as pessoas não estão tão preocupadas dessa forma, e isso passa, né? Isso, alguns têm amor, alguns fazem as coisas com amor, com carinho, outros não fazem. Outros não conseguem fazer. Então, assim, outra coisa também, a liberdade. A liberdade deveria ser uma ideia universal, né? E é uma ideia mais universal, porque todo mundo busca a liberdade. Mas muitas vezes a pessoa está apegada a outras coisas, que não a liberdade física só, né? Às vezes a pessoa está vivendo num regime que ele não tem essa liberdade plena, né? É o regime, por exemplo, das mulheres no mundo árabe, por exemplo, se eu for lembrar aqui para vocês. Elas têm que usar aquela burga, têm que usar por causa da tradição. Às vezes, a tradição caça a nossa liberdade. Então, os valores universais dependem muito da nossa ignorância. Se a gente tem mais ignorância ou menos ignorância. Se eu tenho menos ignorância, eu tenho mais liberdade e tenho mais consciência dos valores universais. Se eu sou mais ignorante, mais apegado às coisas, né? Aos dogmas, às tradições, eu acabo ficando muito mais ali com a verdade relativa. Depende muito do ponto de vista de cada um. E por que que nós temos uma verdade relativa no mundo, no planeta? Porque, infelizmente, nós somos pessoas que vamos aprendendo devagar. E a gente aprende muitas vezes colocado junto uns com os outros, né? Uns com os outros. Não fique pensando que nesse período que nós estamos vivendo, só o aluno aprende com o professor, tá? O professor aprende muito com o aluno, principalmente agora nesse sistema de tecnologias. Eu tenho aprendido muito com os meus alunos, não só vocês aí, mas da outra escola, né? Muita gente tem me ensinado dispositivo, como é que faz, como é que não faz. Muitas vezes até alguns de vocês aí, não, professor, você aperta lá em tal botão e tal. Porque verdadeiramente nós estamos interagindo e a gente aprende uns com os outros. Voltando à questão da relatividade, e aí os pensadores que falaram sobre isso, um cara chamado Protágoras, né? Protágoras de Abdera, ele diz que o homem é a medida de todas as coisas, né? O homem é a medida de todas as coisas, ou seja, aqui ele começa também a direcionar a filosofia para o ser humano. Todas as coisas, principalmente no planeta, dependem muito do homem, né? Se o ambiente vai ser preservado, depende do homem. Se o ambiente vai ser explorado, depende do homem, né? Se o ambiente vai ser poluído, depende do homem. Muitas vezes, se o homem vai preservar a fauna, né, os animais, depende do homem. Se vai dizimar os animais, depende do homem, né? Muitas vezes, até as doenças que nós estamos vivendo agora, muita coisa depende do homem, até essa questão do contágio. Por que nós estamos distantes? Para que a gente evite esse contágio e esses problemas. Então, o homem começa, dentro da filosofia antropocêntrica, a se perceber, a entender-se como figura que faz a história acontecer. É ele que faz o mundo, vamos dizer, se modificar, se transformar. Agora, ele pode fazer isso usando isso para o bem e usando isso muitas vezes para o mal. Por exemplo, eu posso citar as tantas guerras que nós fizemos. Foi uma coisa boa? Não, não foi. Então, nós usamos da nossa força, da nossa capacidade, da nossa inteligência, e pode ser usado para o bem como pode ser usado para o mal. Esse Protágoras era uma figura que aparece nos livros de Platão, né? Eles foram muito criticados pelos filósofos, porque eles diziam que a verdade não pode ser encontrada, né? Que a verdade depende muito do ponto de vista de cada um. E, de certa forma, apesar de concordar com Platão e Sócrates e Aristóteles, eu também concordo nesse quesito com eles, porque se você não estudar, como é que você vai saber? Se você não buscar, como é que você vai saber? Se você não buscar conhecer, não buscar investigar, como é que você vai conhecer as coisas, né? Porém, o grande problema dos sofistas era porque eles não tinham uma ideia sistematizada. Eles achavam que não se chegava a um fim, né, de um conhecimento, não se podia conhecer as coisas,
não tinha, o ser humano, para ele, não tinha capacidade de conhecer as coisas. Já aí você tem Protágoras, mas você tem Gorgias também de Leontino, né? Que era uma região. O Gorgias vai dizer o seguinte, olha, esse negócio aí lá que foi dito por Parmênides, né? Do ser e do não ser, ele diz o seguinte, ó, isso não existe, esse negócio do ser. Se existisse, nós não temos mentalidade para compreender, tá? Ele não existe. O ser e o não ser é o nada para ele. É como se... Aí a gente tem, por exemplo, os primeiros pensadores niilistas, né? Se é que a gente pode dizer isso, né? Porque depois vai ter um niilismo mais tarde, no período mais contemporâneo, né? Você vai ter os niilistas, que é aquele que não acredita em nada, tá certo? Não acredita em nada. Esse não acreditar em nada vai dar a conotação de niilista, né? Alguns dizem que Nietzsche foi um niilista, que é um pensador alemão, né? Que filósofo alemão que escreveu várias ideias, né? Sobre várias ideias. Então, mas em que foi importante, gente? As investigações dos pré-socráticos. É justamente nisso. É porque a gente sai dos pré-socráticos com essa ideia de investigar e tem alguém que vai pegar essas ideias da investigação e vai levar à frente e vai ampliar, né? Então, a figura que vai bater de frente com os sofistas é Sócrates. Não é à toa que Sócrates foi um pensador que foi executado, né, pelo Estado por pensar diferente, por, por trazer uma visão de mundo totalmente diferente da que a sociedade tinha. Por exemplo, Sócrates acreditava na imortalidade da alma, Sócrates acreditava que os deuses não eram daquele jeito como muita gente falava. Tem um assunto, um fato interessante, né? E eu não sei se eu já falei isso para vocês, posso ter falado, eu já falei em várias salas. Eu lendo um dos livros que tem aqui sobre Sócrates, é um livro de 500 páginas, assim, até onde eu listei, que poderia ser infinitamente, poderia o livro. Eu listei 16 itens que Sócrates tratou naquele momento, que ainda é dificuldade nos dias de hoje, só para vocês terem uma ideia. Como o pensamento dele era um pensamento muito à frente, muito avançado, né? Você tem, por exemplo, ele trata da questão da mulher, que ainda é um problema na nossa sociedade, né? O direito da mulher, a mulher com direitos iguais, ele já tratava naquele momento. Ele trata da questão da alimentação, de como o povo se alimentava e se alimentava muito mal, né? Ele trata da questão da riqueza, né, dos bens materiais, como muitas vezes as pessoas confiam muito mais nos bens materiais e acham que isso vai trazer felicidade. É claro que traz comodidade, né? Não vamos nos enganar, traz comodidade. Mas ele trata também da questão da sexualidade, que já era uma coisa discutida lá por eles nessa época, inclusive por Sócrates. E uma das principais que ele trata é a questão da justiça, que é problema até hoje, né? Olha, a questão da sexualidade, a questão da mulher, a questão da alimentação, a questão da justiça, né? A questão da riqueza, né? De como lidar com a riqueza. Nós temos problema até hoje, né? Nós não sabemos lidar com a riqueza. O ser humano é muito complicado quando tem poder e dinheiro. A questão do poder, ele trata, né? Que eu acabei de lembrar. Questões políticas, ele trata, né? E aí, gente, eu preciso falar para vocês o seguinte: Sócrates foi um cidadão que viveu em Atenas, né? Viveu em Atenas. Segundo alguns biógrafos, ele pode ter nascido entre 400 e 300 entre 300 e 300 não, desculpa. Entre por volta de 500 ou 400 não, por volta de 669, né? Por aí. E
morreu por volta de 470. Né? Então, assim, ele foi uma figura que se tornou muito importante em Atenas. Por quê? Porque ele estava trazendo para a sociedade um outro tipo de conhecimento. Um conhecimento que começa no homem. O homem tem que mudar o seu padrão de vida. Né? Não no sentido de angariar fundos, ter dinheiro, nada disso não. Mas saber, não explorar o outro, adquirir conhecimento para sair falando. Né? E Sócrates é uma daquelas figuras que, em um dado momento, um amigo dele foi lá e investigou o oráculo, né? Que tudo, quando se queria saber alguma coisa mista, né? Essa coisa espiritual, ia no oráculo e perguntou assim: quem é o homem mais sábio de Atenas no dia de hoje? E aí o oráculo falou assim: olha, o homem mais sábio de Atenas é Sócrates. E isso, esse amigo dele chega e conta para ele. Quando ele conta, Sócrates fala assim: não, o oráculo deve estar enganado. Porque eu sou uma das pessoas que menos sei. Como que eu sou mais sábio? Com tanta gente por aí, escritores, outros pensadores, né? Poetas, gente importante, políticos, como que eu sou a figura mais sábia? Ele então sai fazendo uma pesquisa, perguntando a cada pessoa sobre determinadas coisas. E quando ele faz isso, ele vai detectar que as pessoas não sabiam o que estava dizendo. Tá? É igual se eu falasse assim, se alguns de vocês me perguntassem: professor, o senhor sabe me explicar o que é energia nuclear? Talvez eu até sei o que é energia nuclear, tá? Mas vamos dizer que eu não soubesse nem dizer uma coisa, mas eu falasse apenas pela metade, como basicamente pode ser dessa maneira que eu possa falar, né? Ou então assim, professor, o senhor sabe como é que funciona a física quântica, né? Não saberia dar uma aula para vocês explicar e eu inventar de falar. E as pessoas que Sócrates conversou, ele verificou que essas pessoas todas se achavam muito sábias, muito acima da média. E quando ele ia investigar, essas pessoas não sabiam. Qual era o mecanismo que Sócrates usava para detectar que essa pessoa não sabia? Ele usava, a primeira coisa, ironia. Depois ele usava um método chamado maiêutica. Olha aí, Sócrates é um dos primeiros elementos que cria um método para demonstrar o conhecimento que o ser humano tem ou não tem. O que é a maiêutica? É uma dialética de perguntas e respostas. Né? Você vai pegar uma ideia anterior, daquilo que todo mundo conhece, e em cima daquela ideia, ou que já ouviu falar, e em cima daquela ideia vai começar a investigar se aquilo que a sociedade conhece, né, ou que alguém está falando, se ele conhece mesmo de verdade. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Ainda no dia de hoje, na sociedade que nós vivemos, com toda a informação que nós temos, tem muitas coisas que as pessoas não sabem de verdade. E vou começar por uma palavra que eu já disse aqui, o amor, por exemplo. A pessoa não sabe de verdade quais são as verdadeiras práticas do amor. Liberdade é outra coisa que o ser humano confunde, liberdade com libertinagem, ou fazer qualquer coisa. E liberdade não é isso. Liberdade é muito mais profundo do que isso. A própria justiça, as pessoas acham que justiça é quando se faz uma coisa a seu favor. A justiça é muito mais do que isso. Não é só isso. Né? A beleza, por exemplo. A beleza que é uma das coisas discutidas também por Sócrates. Tem muita gente que pensa que beleza é só o estético. Né? Tudo bem, a gente sabe que é. Né? A gente liga a televisão, nós estamos vendo lá sempre pessoas muito voltadas por uma beleza estética. Né? Os atores, as atrizes, os atores de filme, muitas vezes apresentadores, né? Que hoje tem vários programas de apresentação, ou pela manhã ou à noite. Todos eles têm uma estética, né? Ali, quase um design, né? Coisa quase de desenho mesmo. Então, assim, nós temos uma mania na sociedade de deturpar as palavras. Às vezes, a própria linguística nossa é de desconhecimento do que significam as palavras e as coisas. Né?
Então, isso faz com que a gente ainda viva muito mergulhado nessa vida que Sócrates viveu e que começou a perguntar para as pessoas. Quando ele começa a perguntar, ele começa a ver que as pessoas realmente não sabiam. Eu não sei se foi, eu não sei quem foi, se foi Amanda ou foi Paloma, que numa das aulas da gente usou essa frase, né? Só sei que nada sei, brincando assim, mas que foi a frase que Sócrates falou, né? Só sei que nada sei. E isso me coloca em vantagem sobre aqueles que pensam que sabem alguma coisa. Porque achar que sabe é muito mais perigoso do que dizer não sei, né? É muito mais perigoso, é muito mais vergonhoso, inclusive, né? Por exemplo, se eu não souber aqui o nome de um filósofo, ou uma ideia de um filósofo, eu não vou negar para vocês que eu tenho desconhecimento. Eu vou dizer, olha, não sei, vou ter que ler, tem alguns livros aqui na estante, vou me debruçar e tal, e vou ver como é que esse pensador, esse cara, ele escreveu sua teoria, sua ideia, qual a relevância dele, qual a importância dele. Então, nós temos, na filosofia socrática, uma maneira de investigação totalmente voltada para um método prático, natural, e que é cotidiano, que é no dia a dia. A filosofia de Sócrates talvez seja a única filosofia, uma das únicas, eu não vou dizer única, uma das únicas que não está afastada do cotidiano do ser humano. Porque o ser humano, ele é aquilo que ele é nas relações. Ele não é aquilo, muitas vezes, só que ele fala. Ele é aquilo que ele conhece, ele é aquilo que as relações que ele tem com a sociedade e consigo mesmo, né? E qual é o trabalho de Sócrates para levar essa filosofia para o ser humano? É fazer o ser humano conhecer a si mesmo, que é uma frase que não é dele. Conheça-te a ti mesmo, que estava escrito lá no templo de Delfos, tá? O templo de Delfos era o templo do oráculo, né? Onde ia se consultar. O problema todo de Sócrates é que Sócrates provocou muita gente. Ele provocou uma situação que muita gente não gostava, que era a situação de mostrar para o indivíduo que ele era ignorante em relação àquilo que ele estava dizendo. Mostrar para o indivíduo que o que ele estava dizendo não era verdade. E isso provoca o orgulho das pessoas, e o orgulho provoca um ódio. E o ódio provoca um desejo de vingança, de se vingar do indivíduo. Sócrates apanhava, às vezes, na rua, porque ele estava numa discussão e o seu interlocutor, aquela pessoa que ele discutia, não aguentava, né? Não aguentava, ficava raivoso, ficava com raiva, querendo esmurrar ele, como fazia isso. Se os seguidores não tivessem, os alunos não tivessem por perto, muita gente tinha executado ele, às vezes antes dele ter sido executado pelo Estado. Tá certo? Então, gente, a nossa aula, inclusive, já, né, chegou ao final. Eu queria que a gente pudesse, né, manter esse contato. Esses assuntos é um assunto que é muito ruim a gente fazer à distância. Se vocês quiserem, eu não faço só videoaula, a gente vai fazer. É melhor até uma explicação assim mais prática, mais sempre com videoconferência, como é uma aula só. Vocês concordam com isso? Da gente não fazer videoaula. O que vocês acham? Pode repetir, por favor, professor? Eu estou dizendo o seguinte, que seria bom a gente não fazer videoaula, já que a nossa aula é uma aula só. A gente sempre marcar uma videoconferência. O que vocês acham? Eu queria saber da opinião Por de mim, tudo bem. Outra coisa também, avisem para os outros alunos. Eu sei que tem outros alunos que, né? Aqui, por exemplo, me parece que não tem nenhum homem, né? Macho, só as meninas. As mulheres. O Guilherme tinha entrado no começo, depois ele saiu. Quem? Não sei, acho que sim. Guilherme. Pois é. Então aí a gente termina aqui. Eu espero que vocês tenham alguma pergunta, gente, tem alguma dúvida, tá? Ficou difícil, ficou confuso. Veja que eu fiz um pouco de dos pré-socráticos até chegar, porque uma coisa está ligada à outra. Uma coisa serve de base para outra, tá certo? E aí a gente tem aí na página
224, já 224 não, 244, já isso aí basicamente que eu falei para vocês, né? Eu disse, né, que nesse período aí se busca uma verdade, né? Essa verdade, ela deixa de ser mais material para ser uma verdade de convenção. Os homens se juntam para encontrar uma verdade, e é isso que vai acontecer com os pré-socráticos, né? Eles vão tentar encontrar uma verdade da criação do universo. E alguém pode dizer assim: ah, mas isso causava era confusão, não era não, professor? Quando esse diz: ah, o que gerou foi a água, ah, o que gerou foi o fogo, o que gerou foi o número, o que gerou foi o ser. Na verdade, não. Aqui a gente está tendo o pontapé inicial de uma investigação. E não gerou uma confusão, né, assim, de desacreditar as pessoas. Ao contrário, foi gerando mecanismo para, a partir de então, a gente passar a ter uma cultura investigativa, uma cultura de estudo, um estudo organizado. Muitos desses pensadores pré-socráticos escreveram. É uma pena que os textos deles só chegaram nas nossas mãos de maneira fragmentada, tá? Nós temos uma fragmentação muito grande desses textos, né? Chegaram textos assim que tem 2 páginas só, 1,5 página. Os textos que foram preservados, os mais preservados, são justamente os textos de Platão e Aristóteles, né? Porque quando Roma dominou a Grécia, Roma já amava a cultura grega. Eles eram apaixonados pela cultura grega, os romanos. E apesar de dominar a cultura grega, os filósofos passaram a ser aquilo que os romanos iriam estudar. Então, assim, boa parte dos textos gregos, Platão e Aristóteles, né, eles foram preservados. Foram preservados. Os livros de Aristóteles se perdeu um pouco mais, mas os de Platão, que Platão escreveu, no período que escreveu, foram um dos livros, os livros mais preservados. E são muitos, viu? Posso dizer para vocês que são muitos. Desde a República até a política, né? Que tanto Aristóteles como... E aí isso aqui já é filosofia clássica, né? Mais para frente, ficaram preservados. Mas esses pensadores como Heráclito, como Parmênides, como... Professor, Oi. o que é dito como verdade para averiguar, para dizer se é verdade, é antítese, alguma coisa assim? É antítese? Não tô te ouvindo direito. Eu consegui mais ou menos ouvir. Na verdade, assim, antítese e síntese, né? A antítese é aquilo que vem antes, né? Você tem, por exemplo, uma ideia, e é bem o que os pré-socráticos fizeram, é uma antítese, né? E eles, cada um procura um pensamento anterior, aquilo que gerou algo, né, anterior, sim, é uma antítese. E depois, quando isso se junta e forma uma ideia única, ou ela tem um padrão ali, que por mais que seja diferente, mas elas seguem junto, é chamado de síntese, né? Ou quando você tira de tudo isso um conhecimento único, é chamado de síntese. O que Platão fez e Aristóteles fez foi observar esses primeiros pensadores, pegar as ideias de Sócrates e tirar as conclusões do próprio Platão. Você está entendendo? E Aristóteles também, que já foi aluno de Platão, né? Então, assim, olha que eles tiraram uma síntese desses outros pensadores e nós, até hoje, estamos tirando essa síntese de Platão e de Aristóteles. Porque até hoje tem boa parte das coisas que eles falaram que foi estudado e está sendo estudado pelos grandes pensadores do mundo, né? Das vários campos da ciência. Tá certo? Quem perguntou foi Fernanda? Foi? Fernanda. Viu, Fernanda? É isso, viu? Você tem, no primeiro momento, uma antítese, né? E depois você tem uma síntese daquilo. É como se você extraísse do outro uma coisa mais básica, mais essencial, mais importante, mais clara também, mais conceitual, né?
tá certo? O conceito é aquilo que a gente consegue fechar uma ideia que todo mundo consegue entender. Talvez a ideia universal, que é uma das ideias que Sócrates tentava trazer, né? É adquirir esse conhecimento universal. E é essa síntese, como você está me perguntando. É a síntese que pode virar um conhecimento universal, né? Que paira sobre todo mundo. Tá certo? É isso aí, pessoal. Entendi. Obrigado pela pergunta, Fernanda. Elabore mais outras aí nos próximos. Grifem aí, pergunte as coisas que vocês estão com alguma dificuldade, tá? Então, assim, tudo isso foi muito importante para a gente entender o que é o papel da filosofia, tá certo? Tá. Um abraço a todos. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Se quiser perguntar no grupo, pode colocar as perguntas de vocês. Se tiverem lá, leiam o assunto. Incentive os outros, né? Se você tiver o zap dos outros aí, dos outros alunos, vocês, por favor, coloquem para eles lá que nós tivemos essa aula e que a gente, eu gostaria da gente, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Nós não podemos deixar de estudar só porque a gente está em casa. Agora que a gente tem mais oportunidade de estudar. Tudo bem, tem a oportunidade de ficar em casa, lá, né, de perna pro ar e tal, tranquilo. Ou às vezes, né, tem gente que vai ter que ajudar em casa, né? Como é o meu caso, tem que trabalhar, ainda tem que ajudar em casa. É o seguinte, mas isso não vai passar por agora. Eu posso dizer para vocês, né? Não é pessimismo, não é pessimismo. Eu sou um indivíduo que eu tenho umas intuições assim, uma coisa como se me falasse assim que, olha, não vai ser, não é uma voz não, tá, gente? Eu não ouço voz não. Se eu ouvisse eu também falaria, não tem problema nenhum. Mas eu tenho um tipo como se fosse uma certeza assim de que não vai ser por agora. E isso ainda vai perdurar um pouco. Quando surgiu aqueles dias, as pessoas falaram assim: ah, vai ser 15 dias. Eu falei: não vai ser 15 dias, vai ser mais de 6 meses. E está se caminhando para isso, né? Você veja que o governador, os prefeitos faz um decreto lá de tal tempo, aí depois ele tem que aumentar, né? Então, assim, é preciso que a gente tome os cuidados necessários. E o Brasil tem ficado cada vez mais complicado, né? Porque o povo não está fazendo o isolamento como deveria, né? A gente tem 50% fazendo e 50% não. E isso é uma coisa... eu que dou aula de história, me lembro muito bem que a gente estuda sobre a peste negra. E a peste negra ela teve várias fases. Ela não teve uma fase só. Tá? E não era tão contagiante quanto esse que está acontecendo. A não ser que a gente desenvolva uma vacina e todo dia a gente vê um fake news, né? Gente dizendo que já tem uma vacina, já tem remédio tal. Nos Estados Unidos o presidente estava indicando até detergente. É brincadeira uma coisa dessa, né? Até detergente para combater o vírus. Já que o vírus morre com sabão, vamos tava querendo receitar detergente para o povo tomar. Essa é uma das maluquices que tem no mundo de hoje, né? Mas nenhum laboratório sério mesmo, tem feito um trabalho para dizer assim, nós já temos. Estão pesquisando, estão lutando, né? Uma vacina, uma coisa para combater. Tá certo? Mas não precisamos ficar com medo também. Vamos seguir em frente. Um abraço a todos e tudo de bom, viu? Valeu. Tchau. Tchau. Tenha um bom dia Tchau. para vocês. Tchau. Tchau.